dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Que este dia seja um dia de vitórias, de bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar sobre o verdadeiro caráter de um homem. O que é o caráter? Como ele se forma? Como o caráter se manifesta? Como podemos avaliar o caráter e como se aperfeiçoa um homem de caráter? E o caráter é um conjunto de qualidades morais e éticas que definem a nossa personalidade, a nossa conduta e a nossa integridade. O caráter se forma ao longo da nossa vida através das nossas escolhas, das nossas experiências, das nossas influências, dos nossos valores. O caráter se manifesta nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos gestos, nas nossas reações. O caráter se avalia pela coerência, pela honestidade, pela responsabilidade, pela fidelidade. O caráter se aperfeiçoa pela graça, pela fé, pela oração e pela obediência. O verdadeiro caráter de um homem é aquele que se reflete à imagem e à semelhança de Deus, que é santo, justo, bom e amoroso. O verdadeiro caráter de um homem é aquele que honra a Deus e serve ao próximo, que respeita a si mesmo e que glorifica Jesus Cristo. É aquele que não se corrompe, que não se conforma, que não se compromete com coisas absurdas e que não se desvia. Mas como saber se temos o verdadeiro caráter de um homem de Deus? Como podemos medir o nosso caráter? Como podemos melhorar o nosso caráter? A resposta está em uma frase simples, mas profunda. O verdadeiro caráter de um homem aparece quando ninguém está olhando. Quando ninguém está olhando o que você faz, você continua sendo fiel ou você se entrega à tentação? Você continua sendo honesto ou você se aproveita da situação? Você continua sendo humilde ou você se enche de orgulho? Continua sendo grato ou você se torna ingrato? Você continua sendo bondoso ou você se torna cruel? Você continua sendo manso ou você se torna irado? Você continua sendo pacífico ou você se torna um homem violento? Quando ninguém está olhando o que você diz, você continua louvando a Deus ou blasfema contra Ele? Edifica o próximo ou você difama? Você continua confessando a verdade ou você mente? Você continua pedindo perdão ou você guarda rancor? Continua dando conselhos bons ou você passa a ser juiz e começa a julgar? Você continua dando testemunhos bons de Cristo ou você nega a sua fé? Quando ninguém está olhando, o que você pensa? Você continua renovando sua mente ou você se contamina com o mal? Continua meditando na palavra ou se distrai com o mundo? Continua buscando a vontade de Deus ou você segue a sua própria vontade? Você continua confiando nas promessas de Deus ou você duvida do seu poder? Continua esperando na sua providência ou você se desespera com as circunstâncias? Continua amando a Deus ou você o esquece? Meus irmãos e minhas irmãs, quando ninguém está olhando, Deus está olhando. Deus vê tudo o que fazemos, tudo o que dizemos, tudo o que pensamos. Deus conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso caráter, o nosso ser. Deus nos ama, nos perdoa, nos transforma, nos aperfeiçoa. Deus nos chama, nos capacita, nos envia, nos sustenta. Deus nos quer, nos espera, nos recebe e nos abençoa. Por isso, meus amados irmãos, eu gostaria de deixar para você um versículo bíblico que encontra-se no livro de 1 Samuel, no capítulo 16 e no versículo 7, que fala tudo, em resumo, aquilo que nós acabamos de apresentar neste vídeo. E está escrito assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura, nem para a estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Que Deus possa te abençoar, que o Senhor possa estar junto com você e te abençoar. Eu gostaria de, junto com você, fazer uma oração. Deus amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa nos dar qualidades morais, que nós possamos ser éticos em tudo aquilo que nós fazemos, que a nossa conduta ela venha a ser boa, que possamos ter integridade e caminhar com o Senhor milhas, milhas e milhas, ou seja, até o final de nossos tempos, se a Tua volta não acontecer, e que nós possamos todos os dias, que o nosso caráter, Senhor, ele venha se manifestar em atitudes boas, em bons gestos e nas nossas reações. Eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, seja você abençoado, tenha você um bom dia e fique com a paz do Senhor. Se Deus falou contigo e você gostou desta mensagem, deixe o seu like,
inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas mensagens. Que Deus te abençoe.